Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elívia Soares. E o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar sobre os pronomes e a coesão textual. Lembram que na aula anterior nós estudamos coesão e coerência? Vocês lembram que a coesão, ela trata dos conectivos, dos elementos, dos termos, das palavras que você usa para conectar um texto. Lembram também que eu falei que essas palavras são os advérbios, os pronomes, as conjunções e outras classes gramaticais? Hoje nós vamos falar especificamente dos pronomes, como eles funcionam no processo de coesão textual. Vamos lá, olhem só o que estudamos na aula anterior que eu acabei de falar para vocês. O que é coerência, é o que trata da formação lógica do texto, garantindo-lhe sentido através de uma linguagem clara e uma sequência adequada de ideias. E a coesão, como eu também acabei de falar para vocês, relembrá-los, é a ligação entre os elementos gramaticais, semânticos e discursivos do texto. E hoje nós vamos trabalhar sobre como especificamente os pronomes contribuem para a coesão textual. Para a gente iniciar tudo, vamos partir do texto, que a partir do texto você vai entender, você vai perceber os conectivos, que são os elementos coesivos, e se eles pertencem à classe gramatical pronome, que também é um conteúdo que nós já estudamos aqui. Lembrem que o pronome, ele acompanha ou substitui um substantivo, e o pronome é um elemento coesivo no texto. Título: Depoimento, Robert Fulghum. Um dos poucos motivos que me faziam ter respeito por minha mãe quando eu tinha 13 anos era que ela conseguia enfiar as mãos nuas, sem luvas, na pia suja para capturar uma colherinha perdida naquela água horrorosa, cheia de gordura. Com as mãos nuas, sem luvas, aquilo sim é que era coragem. Olhem só, gente, nós temos aí o termo destacado mãe. Nós temos aí depois o termo ela, na terceira linha. Era que ela. Ela quem? Ela retoma mãe. Ela substitui a palavra mãe. Substitui o substantivo mãe. Então, ela é chamado de pronome pessoal reto. Vejam, gente, que a palavra ela está sendo usada para substituir mãe, para que não haja redundância, repetição do termo mãe. Por quê? Porque eu tenho outros termos que eu posso substituir para gerar mais clareza no texto, mais objetividade. E você infere, você entende, você percebe que a palavra ela está substituindo mãe. Ela conseguia enfiar as mãos nuas, sem luvas. Ela quem? A mãe, porque foi citada anteriormente. Olhem só, gente, depois, lá na última linha, vocês veem a palavra aquilo. Aquilo sim era coragem. O que era coragem? Aquilo. E a palavra aquilo é um pronome demonstrativo, que retoma no texto toda uma expressão anterior. O que era coragem? Quando ela enfiava as mãos nuas, sem luvas, na pia, para te capturar uma colherinha perdida naquela água horrorosa, cheia de gordura. Então vejam que uma palavra só, o aquilo, retoma toda uma expressão, toda uma frase anterior, sintetizando a ideia que já havia sido dita no texto. Olha só, aparece para vocês destacado o que o pronome demonstrativo aquilo retoma. Para vocês observarem que, assim como no slide anterior, a palavra ela, e assim como neste slide, a palavra aquilo, servem para substituir, seja palavras ou seja uma frase inteira, gerando mais clareza no texto. São conectivos que geram mais clareza, objetividade, coerência, ideia lógica no texto. Vamos lá, vamos observar outro texto para que a gente analise os pronomes e como eles funcionam como elementos coesivos no texto, a importância deles. O próximo texto é intitulado Índia proíbe selfies em 24 lugares turísticos. O estado indiano de Goa estabeleceu 24 áreas onde é proibido tirar selfie.
Esses lugares são chamados de no-self zones, zonas sem selfie, em português. A medida foi tomada por causa dos diversos acidentes que aconteceram nesses lugares enquanto pessoas tentavam tirar fotografias de si mesmas. Lugares turísticos são os maiores alvos da restrição indiana, principalmente praias perigosas, onde já era proibido entrar no mar. Outros locais que tiveram a nova regra aplicada são estações de trem e mirantes próximos a barrancos ou de muros altos e com pouca proteção. Gente, agora vamos observar os pronomes e como eles funcionam como conectivos, como elementos coesivos. Conectivos são elementos coesivos que conectam o texto, dando mais clareza, gerando coerência. Na primeira linha, temos destacada a palavra onde. Onde, gente, é chamado de pronome relativo nesse contexto. O pronome, ele retoma. A palavra onde está sendo usada para substituir áreas, as 24 áreas, são os lugares onde é proibido tirar selfie. A palavra onde, nós a usamos somente para retomar lugares. Observem que se não tivesse a palavra onde, a expressão 24 áreas, ela tinha que ser repetida. É por isso que se usa os pronomes, porque são elementos coesivos que conectam o texto, evitando a repetição desnecessária. Olhem só, gente, atenção ao pronome relativo. O pronome relativo é usado para retomar um termo anterior. Algumas palavras que podem ter essa função são a palavra que pode ser substituída como pronome relativo por o qual, a qual, os quais, as quais. Temos também o pronome relativo quem, que você usa somente para retomar pessoas. Temos o pronome relativo onde, que ele é usado para retomar somente lugar. Temos o pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas, que dá a ideia de posse. Vamos lá, observem os exemplos. Ganhei a bola que eu queria. Ganhei a bola a qual eu queria. Observem, gente, a primeira frase. Ganhei a bola que eu queria. Eu posso desmembrar essa frase em duas. Ganhei a bola. Eu queria a bola. Para não repetir a bola, usamos o pronome relativo que. E em duas frases transformamos em apenas uma. Ganhei a bola que eu queria. Olhem a segunda frase. Conheci a garota de quem você falou. Temos apenas uma frase e temos apenas uma vez a palavra garota. Agora vamos desmembrar essa frase. Conheci a garota. Você falou da garota. Não tem necessidade de eu falar essas duas frases separadas repetindo a palavra garota. É uma repetição desnecessária. É por isso que nós usamos os pronomes relativos. É uma forma de evitar a repetição. É uma das formas, entre tantas, de evitar a repetição. Conheci a garota de quem você falou. Olhem a terceira frase. Aguardamos o chefe, sem o qual a reunião não começaria. Temos apenas uma frase, duas orações, uma frase apenas. A palavra chefe está sendo substituída pelo pronome relativo o qual. Como ficaria repetido? Aguardamos o chefe, a reunião não começaria sem o chefe. Para não repetir chefe, foi utilizado o pronome relativo o qual. Vamos para a quarta frase. O campo de futebol onde eu jogo fica perto de casa. Vejam, gente, que agora foi utilizado o pronome relativo onde. Por quê? Porque ele retoma campo de futebol, que é um lugar. Ele substitui campo de futebol. O campo de futebol onde eu jogo fica perto de casa. Eu jogo no campo de futebol. O campo de futebol fica perto de casa. Então, para não repetir campo de futebol, foi usado o pronome relativo onde. Última frase. Essa é a doença de cujos males eu te falei. O que eu disse para vocês? Que o pronome relativo ele retoma. Então, cujos está retomando doença para que não seja repetida a palavra doença. Eu disse para vocês também que
o pronome relativo cujo, cujos, cuja, cujas, dá ideia de posse. O segundo termo depois de cujo, o termo depois de cujo é posse do anterior, males, da doença. Então, cujos foi usado para não repetir doença. Essa é a doença. Os males da doença, eu te falei. Por isso que foi usado o pronome relativo. Vamos continuar. Olhem só, gente, no texto que nós lemos sobre a Índia proíbe selfies em 24 lugares turísticos, na terceira e quarta linhas, observem a frase destacada. Esses lugares são chamados de zonas sem selfie, em português. Olhem aí esse pronome demonstrativo destacado. Esses lugares. Esses se refere a um termo que já foi dito, está acompanhando a palavra lugares, mas esses lugares está se referindo às áreas onde é proibido tirar selfies. Então também foi outro pronome utilizado como conectivo, como elemento coesivo, para não repetir um termo que já havia sido dito. Olhem só a placa. Agora imagine que você fosse visitar um lugar turístico da Índia e encontrasse essa placa. Aviso, você pode admirar e curtir tudo, mas não deve fazer isto, tirar selfie. Gente, o pronome isto se refere a uma coisa que ainda vai ser dita. Não deve fazer isto. Isto que? Tirar selfie. Nós chamamos de elemento catafórico, porque você usou o pronome isto para algo que você ainda vai dizer. Agora, gente, se você já disse, você usa o pronome isso. Importante, a classe gramatical dos pronomes, seja pronome pessoal, relativo, demonstrativo ou os demais tipos de pronomes, é muito importante para fazer a ligação entre as partes do texto, estabelecendo assim uma coesão textual. Anteriormente, eu estava falando para vocês do isto e do isso. Isto é para algo que você ainda vai dizer. Chamamos de elemento catafórico. Se você já disse, usou o pronome, chamamos de elemento anafórico. Observem essas duas frases para que você entenda melhor. Minha mãe é o máximo, ela sempre me faz feliz. Ela retoma minha mãe. Então, o pronome ela é chamado de elemento anafórico, porque retoma algo que já foi dito. Agora, olhem a segunda frase. Ela sempre me faz feliz. Minha mãe é o máximo. Vejam que o ela ainda não citou quem é essa pessoa. Cita depois que se trata da mãe do enunciador. Logo, o pronome ela está sendo usado como elemento catafórico, porque ainda vai citar a qual termo se refere esse pronome. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje sobre pronomes e como eles são utilizados na coesão textual. Espero que vocês tenham entendido que você usa o pronome para evitar repetições dentro do texto, para gerar mais clareza no texto, para que assim tenha também coerência. E não são somente os pronomes que são usados como elementos de coesão, elementos coesivos. Hoje nós estudamos o pronome, mas também outras classes gramaticais, outras palavras, expressões também são usadas como elementos coesivos. Assistam a esta aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.